Olá a todos. Espero que agora esteja bem focado. Olá, eu hoje venho trazer aqui uma história que se passou hoje comigo no trabalho, que me deu aqui, que me fez pensar em relação aos limites. Os limites que nós colocamos, a forma como nós expressamos os limites que nós pretendemos colocar, e que por vezes se nós não nos expressarmos da forma mais adequada, podemos criar situações constrangedoras para nós, constrangedoras para a pessoa a quem nós queremos colocar limites, e às vezes até podemos ferir os sentimentos da pessoa sem nos apercebermos, ou podemos até acabar por ficar mal vistos perante uma situação na qual nós teríamos toda a legitimidade, não é, de colocar limites. Então esta situação aconteceu hoje com o meu chefe, e eu estava, nós temos um local, temos uma sala, não é, uma sala onde nós assistentes, nós estamos a atender e a fazer as nossas tarefas normais. Existe uma outra sala, portanto uma divisória, onde tem de um lado, não é, tem o local onde estão os engenheiros, os grandes chefes, não é, da empresa, e do outro tem, portanto, também a nossa supervisora, também responsável pelos recursos humanos, portanto também é um dos cargos mais superiores aos assistentes, não é? E ao supervisor. Pronto. E, entretanto, essa supervisora, ou seja, a supervisora hierárquica acima do supervisor, pediu-me para ir buscar, ou seja, para fazer umas chamadas para tratar de umas situações. Portanto, neste caso são assuntos confidenciais, eu não vou aqui revelar. Entretanto, eu entrei pela sala e fui buscar o telefone. Disse, olha, vou só ali buscar o telefone para fazer... E fui lá e fui buscar o telefone. E estava lá o engenheiro, não é? Um desses superiores mais elevados, não é? E nem sequer percebi, não é, que na altura poderia ter entrado de uma forma diferente. Podia ter pedido licença, ou podia ter, enfim, ou seja, poderia ter pedido permissão, não é, para entrar e para fazer e para ir buscar aquele telefone para realizar a tarefa que me tinha sido incumbida. E, entretanto, no final, fiz a tarefa que tinha a fazer e voltei a entrar na sala e disse, olha, vou só aqui pousar o telefone, mas pronto, porque queria realmente ser rápida, ser eficiente e realizar a minha tarefa de uma forma rápida, fácil e eficaz. E achei que a minha presença não iria, de alguma forma, transtornar, não é, as pessoas que lá estavam, até porque eu nem sequer sou aquela tipo de pessoa depois para conversar ou para fazer aquela conversa de circunstância, ou, muito pelo contrário, eu sou muito, é aquilo que eu tenho que fazer, faço, volto e está tudo bem. E se calhar é por aí que eu peco, não sei. Enfim, nisto, conforme eu ia a sair, assim que eu pousei, o engenheiro vira-se para mim e diz-me, levantou-se a cadeira, ia sentar, ele levantou-se a cadeira e disse, quer sentar aqui? A cadeira dele, não é? Quer sentar aqui? Veja lá se quer sentar aqui. E eu fiquei assim, não quero. Não quero, obrigado. Mas isto foi algo que me saiu de uma forma totalmente espontânea. E a cara que eu fiz foi exatamente esta, tipo, mas porquê que ele me está a fazer esta pergunta? E
Era só o que faltava, queria sentar aqui. Depois ainda queria mandar nisto tudo e não sei o quê. E eu fiquei. Ok, pronto. E fui-me embora, não é? Fui fazer aquilo que tinha a fazer e nem disse mais nada, não é? Mas não quero. Ou seja, depois fiquei a pensar e pensei, mas que raio, que reação tão disparatada. O que é que eu fiz, não é? Que justificasse aquela reação. Isto na minha cabeça. E entretanto pensei, bem, o que é que poderá ter justificado aquela reação? A primeira coisa que me veio à cabeça, embora por mais absurdo que isto possa parecer, foi, então mas a forma como ele falou comigo é como se ele se sentisse ameaçado, como se eu quisesse roubar o cargo. O que era todo disparatado, porque eu não queria. Não, uma empresa destas eu não queria de certeza, de todo mesmo. E nem sequer me vejo a trabalhar nesse local por muito mais tempo. Porque sinto que não é essa a minha missão e nem sequer é aquilo que eu procuro. Não é aquilo que eu procuro para a minha vida, não é algo com o qual eu me identifico. Mas tudo bem, pronto, fiquei assim. Não, se calhar não tem nada a ver com isto. E ainda assim fiquei a pensar, ok, então mas espera lá, se não é isto, o que é, não é? E de repente caiu uma ficha de tipo aquele haha moment, não é? Claro, então eu como subordinada, não é? Subordinada, empregada, não é? Deveria tratar de uma forma muito mais respeitosa o meu superior hierárquico. Então, desta forma, ou seja, o facto de eu não ter pedido licença, de eu não ter pedido autorização para entrar no espaço dele, que gerou aquela reação, gerou aquele desconforto. E só então aí, quando eu parei para colocar-me no lugar daquela pessoa, é que eu percebi, ok, eu extrapolei um limite daquela pessoa, embora eu não tivesse feito de propósito, embora eu não o tivesse feito intencionalmente, mas foi assim que ele se sentiu. Eu tentei perceber de que forma é que ele se sentiu para reagir daquela forma. Eu sei que poucas pessoas fazem este tipo de análise, porque muitas vezes as pessoas estão-se literalmente a cagar para o que os outros sentem. Lembram-se daquilo que sentem e tal, mas o que os outros sentem ou deixaram de sentir é igual. Naquele momento, quando eu passei por essa situação, eu pensei, mas o que é que ele está a tentar fazer? Está-me a tentar humilhar? Está-me a tentar mostrar que é superior a mim pelo facto de ser superior à hierarquia? Então parei e depois, quando comecei a perceber a situação, percebi que na realidade eu tinha extrapolado os limites dele, ou seja, eu tinha, entre aspas, invadido um espaço, não é? Eu não tinha respeitado os limites de poder que ele exercia sobre a empresa. E desta forma ele ficou chateado, não é? E a reação mais básica que nós temos quando alguém extrapola os nossos limites é ficarmos irritados. Ficamos irritados, ficamos transtornados e eu percebi. Eu tive consciência disso, até porque eu tive durante toda a minha infância. Isso também foi uma forma de eu tomar consciência de algumas coisas que eu precisava de curar sobre a minha infância, e desde já agradeço essa oportunidade que o universo me deu através desta situação, deste desentendimento, que eu na altura não entendi e reagi de uma forma, pronto. Mas agora realmente eu sou grata por ter-se passado dessa forma e... Ou seja, do tipo, ok, não estás a perceber o que é que está a passar, limites, não é?
a questão dos limites. E então, durante a minha infância, durante o meu crescimento, eu tive uma avó, não é? Eu fui criada maioritariamente com a minha avó. E a minha avó, ela nunca respeitava os meus limites, muito menos os meus limites de privacidade. Ela era daquelas pessoas que entrava pelo meu quarto adentro, não pedia licença, não batia à porta. Eu saía de casa, quando eu chegava a casa, o meu quarto estava revirado do avesso, porque ela ia lá e mexia em tudo. Arrumava o quarto, não é? Mas era um pretexto para ela também mexer nas minhas coisas. As coisas apareciam. Enfim, havia uma série de padrões, não é? Que naquele momento eu parei e pensei, fogo, mas espera aí, se calhar eu testava que a minha avó fizesse isso, eu testava que a minha avó tivesse esse tipo de liberdade, não é? E que anulasse totalmente todos os meus pedidos, tipo, eu pedir-lhe, tipo, por favor não vás ao meu quarto, por favor não faças isso, não invadas a minha privacidade. E isso para mim, a privacidade era algo muito importante. Depois com o tempo e com as experiências que eu tive de passar, nomeadamente ter que... eu vivi num hostel porque eu não tinha outro lugar para morar e na altura fiquei à mercê de uma pessoa que se dizia minha amiga e realmente ela ajudou-me e deu-me de comer quando ninguém mais o fez, não é? Ninguém mais ligou, me perguntou-me se eu precisava de alguma coisa, mas ela só o fez para depois conseguir me manipular para conseguir algo que não era nada bom. Foi algo muito, muito mau e foi a partir desse momento que eu percebi, depois dela ter conseguido isso, ela começou-me a humilhar enfim, a tratar-me mesmo abaixo de cão e foi muito difícil essa experiência. Mas, por outro lado, como tive a oportunidade de viver num hostel e era um quarto partilhado, nós não tínhamos privacidade. Então, nós entrávamos e saíamos, as pessoas entravam e saíam, e isto para mim foi muito difícil. Porque eu era uma pessoa que isolava-me no meu quarto, fechava-me no meu quarto, não falava com ninguém em casa e era bué, tipo, sei lá, o bicho do mato da família, porque eu era aquela pessoa que não queria estar nos convívios, super introvertida e só queria chegar a casa, isolar-me, fechar-me e não ter contato com o mundo exterior. E de repente, tipo, fui completamente transportada para fora da minha zona de conforto. E tinha pessoas a entrar e sair a toda a hora, de todas as nacionalidades, todos os feitios, e foi muito estranho para mim estar privada totalmente da minha privacidade individual. Pronto, e depois tinha também sempre essa pessoa, essa amiga, que depois percebi que não era minha amiga, que estava realmente a usar-me, porque eu era uma pessoa que tinha e tenho ainda vários poderes a nível espiritual e consigo ver futuro, consigo ter algumas percepções, consigo principalmente ter a percepção do que é que uma pessoa precisa, não é? Para resolver determinada situação na sua vida, consigo ter a percepção de quais são as mágoas mais profundas que a pessoa precisa de curar, consigo ver quando há magias envolvidas, quando não há magias envolvidas, de que forma é que a pessoa se pode proteger, também tenho alguns conhecimentos a nível de ervas e de chás e de curas mesmo naturais e tradicionais que podem ajudar uma pessoa a evoluir e eu aplicava todo esse meu conhecimento, não é? Nela, revelei muita coisa e não podia, e pronto, a única coisa que ela me dava em troca realmente era que era, já era muito para mim na altura e eu sou muito grata por isso. Era realmente o teto, não é? Naquele hostel e era
E eu sou mesmo muito grata. Embora depois ela tivesse-me feito humilhado e não sei o quê, eu continuo a ser muito grata por isso. Porque isso também deu uma possibilidade de conhecer novas pessoas, outras culturas. Eu andava toda rota lá dentro. Foi muito difícil. Isto depois de ter descoberto que a minha avó era bruxa e ter sido uh, afastada de casa por ter a confrontado com a verdade. Ela estava sempre. Ela tentava sempre mostrar-se melhor do que eu. Enfim, foi muito difícil e foi um golpe muito grande na minha autoestima e na minha capacidade de encarar a vida. Estou a partilhar isto convosco porque realmente é algo que eu estou neste momento num processo de libertação do passado e há coisas que realmente estão a vir à tona e ainda bem que estão a vir à tona. Eu espero que a minha experiência de alguma forma vos ajude também a ultrapassar alguma situação que vocês possam estar a passar neste momento. E por mais desesperada que a situação possa parecer, por mais difícil, por mais grave, por mais por maior que seja a sensação de incapacidade que era que eu sentia na altura, senti-me tão incapaz, eu estava tão deprimida pelo facto de estava muito deprimida pelo facto de desculpa, pelo facto de ter sido rejeitada por uma pessoa que eu realmente amava, gostar mesmo dessa pessoa e ter sido rejeitada ao declarar o meu amor, depois de ter descoberto logo a seguir que a minha avó era uma bruxa disfarçada e praticava magia negra contra mim. Ter descoberto que ela tinha lançado uma maldição sobre mim, sobre a minha mãe. E era por isso que a minha mãe era totalmente agressiva e transformava-se literalmente num demónio. E eu ter-me visto numa situação em que eu tive. Eu ter-me visto numa situação em que eu tive que cortar aquela magia naquele momento e de uma forma tão. Ok, soubeste agora, mas tens de cortar já. Por não há tempo a perder. Isso eu agradeço à André por me ter ajudado, ter sido o canal para me transmitir essa mensagem. Ter que voltar a ir nesse mesmo noite e nos dias subsequentes para a casa da minha avó e ela saber que eu era o canal que tinha cortado essa magia e tentar recuperar esse poder e eu ter sido assolada por demónios. Noites e noites e noites a fio e ter experienciado um verdadeiro terror. Acho que nenhum filme de terror faria jus àquilo que eu passei na vida real. Mas Deus fez um milagre e fez com que eu conseguisse sair de casa sem dinheiro, com dívidas e com. Porque a minha avó sentiu-se tão desconfortável que acabou por convencer o meu tio a alugar o meu quarto
E ele também pagou as minhas dívidas. E eu sou muito grata por isso. E foi. Mas os dias que se passaram foram piores ainda por causa da situação. A casa para onde eu fui também estava assombrada, enfim, foi assim. Foi muito duro passar por todas estas experiências assim e depois ter a quebra da privacidade. Foi como se tivesse todas as minhas fundações, não é? Eles desapareceram naqueles meses, naqueles anos. Foi horrível. Foi horrível. Estas experiências de dor, de sofrimento, de. Entrei numa depressão profunda. Nada mais fazia sentido, não é? Na minha vida, eu quis muitas vezes acabar com a minha própria vida, mas algo, não sei, uma força maior acabava sempre por me travar. Dizia-me que um dia tudo isso ia valer a pena, que o meu sofrimento não era em vão e que um dia tudo iria fazer sentido e tudo iria valer a pena. E eu agarrei-me a essa fé, essa esperança. E foi isso que me manteve viva até hoje. E depois, mais tarde, eu consegui sair do hostel. Pronto, consegui libertar-me daquela prisão, que eu já estava numa prisão. A prisão de sentimento de incapacidade, do sentimento de não valer nada, de não ser suficiente, etc, etc. Estava numa prisão porque eu não estava a conseguir reconhecer o meu devido valor, não estava a conseguir reconhecer quem eu era e qual era a minha missão e o que é que eu, enfim. Isto foi tudo muito difícil, eu tive que retornar à casa da minha avó, passar outra vez por algumas experiências menos agradáveis, embora durante o tempo que eu estive fora eu tivesse desenvolvido algumas ferramentas de combate a essa situação. E isso foi o que me valeu. Isto por falar em limites. Ok. Só quando eu comecei a olhar à minha volta, depois de passar por todas as experiências, depois de passar por todas estas desilusões, por todo este processo de perda, perder bens, ter-me afastado de pessoas, ter-me afastar de ter que destruir ilusões que eu tinha em relação às pessoas, em relação às situações em geral. Quando eu percebi que eu tinha mesmo que criar limites, é também na minha vida, estipular limites para mim e também estipular objetivos. Só agora é que perante aquela situação é que eu percebi claramente. Eu não percebi logo o que é que estava a passar, porque para mim estava tudo bem, eu só estava focada em fazer o melhor trabalho possível. Mas naquele momento em que isso aconteceu, eu percebi que eu estava a extrapolar os limites de outra pessoa. Nós acabamos por extrapolar também os limites da pessoa, porque nós não temos os nossos próprios limites definidos. Ou então não sabemos o que é limites. Simplesmente não sabemos o que é limites. E a importância de nós termos limites na nossa vida, limites de tipo, ok, eu só vou permitir que as pessoas me tratem, eu vou definir quais são os limites, até que ponto é que as pessoas me podem tratar mal, até que ponto é que as pessoas me podem respeitar, até que ponto é que as pessoas me podem fazer sentir de determinada forma.
eu posso muito bem, se eu me autoconhecer, saber se é uma projeção da pessoa ou se é algo meu. Mas para isso eu tenho que conhecer, eu tenho que me amar, eu tenho que respeitar e me aceitar como eu sou. Caso eu não o faça, eu não vou saber o que é meu e o que é que não é. Então, é muito importante eu ter consciência dos meus limites. E só sabendo os meus limites, e só respeitando os meus limites, conhecendo o que é aceitável ou não é para mim, é que eu também vou ter a percepção de quando eu estou a extrapolar os limites de outra pessoa e até que ponto é que esses limites são aceitáveis para mim. Até que ponto é que os limites de outra pessoa não extrapolam os meus próprios limites. Neste caso, ok, é aceitável para mim. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, se calhar também não ia gostar. Então, para mim, é aceitável. São aceitáveis aqueles limites. Provavelmente, se a pessoa tivesse apenas se virado para mim e dito: olha, Susana, extrapolaste os meus limites. Né? Ou, olha, Susana, eu sou teu superior. Se entrares no nosso gabinete, pá, pedes licença, não é? Por uma questão de respeito. Eu teria aceitado tranquilamente. Não teria havido a necessidade de ter sido gerada uma situação desconfortável, uma situação desagradável naquele momento. E tudo teria ficado claro. Então, às vezes, nós precisamos de expressar os nossos limites desta forma. Dizer exatamente aquilo que vai na nossa mente, aquilo que vai na nossa alma. Mas dizê-lo de uma forma clara. Não dizer, ok, vou fazer uma cena. Será que aquilo que nós expressamos vai realmente trazer a mensagem que nós estaríamos a transmitir? Se calhar não. Então, de falar e de expressar abertamente aquilo que nós sentimos. Por mais que às vezes nos custe, porque nós não fomos ensinados a fazer isso. Muitas vezes nós somos exatamente ensinados ao oposto, a camuflar aquilo que nós sentimos. A esconder, a ocultar, a fazer jogos, não é? A fazer, ok, vou utilizar a ironia, ou vou utilizar a arrogância, ou vou utilizar vou-me calar e estou a ficar chateado e não é? Vou-me afastar, vou ser frio. E depois a pessoa fica completamente perdida no meio daquilo, a pensar, mas o que é que eu fiz de errado? Mas qual é a situação? De que forma é que eu posso transformar esta situação? O que é que se passa aqui? E foi assim que eu fiquei. Eu olhei para a situação, para mim, o que é que se passa aqui, não é? Mas por que raio? E só depois, mais tarde, e porque eu sou uma pessoa consciente e penso, bem, se calhar houve ali qualquer coisa que eu não captei, houve ali qualquer coisa que eu não assimilei. Só depois de fazer esta reflexão é que eu entendi, ok, eu extrapolei os limites desta pessoa. Então, se calhar eu devia ter falado com a pessoa, perguntado o que é que a pessoa realmente queria dizer com aquilo, ou queria expressar com aquela atitude, para que eu pudesse ter a oportunidade de pedir perdão, etc. Então, eu vim a trazer este tópico porque é muito importante que nós comecemos a olhar para as coisas e a expressá-las. Se nós temos uma situação que nos desagrada, temos que dar a conhecer à pessoa, olha, X, não gostei desta atitude, porque se nós fizermos isso, se nós tivermos essa capacidade de dizer, olha, X, eu gostei, X, primeiro nós vamos estar a dar a oportunidade a essa pessoa de mudar o seu comportamento e de tomar consciência dos nossos limites. Depois, é assim, ficará da responsabilidade da pessoa fazer alguma coisa ou não.
não é? Mas pelo menos a pessoa já não vai agir como se tivesse desconhecimento. Nós dissemos, nós expressamos. E muitas vezes isso pode fazer diferença. Muitas vezes esse é o passo, essa atitude que nós precisamos para mudar muita coisa na nossa vida. E eu fico muito grata pela oportunidade que esta situação me trouxe de tomar consciência disso. E gostava então de partilhar isto convosco. Obrigada. E foi muito emocional hoje. Mas espero que a minha experiência possa vos trazer alguma evolução e coloquem limites e tomem consciência daquilo que realmente vos pode ajudar a evoluir ou não. Obrigada. Boa tarde.